Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um capítulo incrível do Evangelho de Marcos, o capítulo 8. É um capítulo cheio de milagres, ensinamentos profundos e momentos que definiram o ministério de Jesus. Então, prepare-se, porque tem muita coisa para desvendarmos juntos. A história começa com uma cena familiar, uma multidão enorme seguindo Jesus. Eles estavam com ele há 3 dias e a comida tinha acabado. O coração de Jesus se encheu de compaixão. Ele disse aos discípulos que não podia mandar aquelas pessoas embora com fome. Os discípulos, olhando para o deserto, só viam o impossível. Eles perguntaram: onde vamos conseguir pão para tanta gente aqui? Parece familiar, não é? Jesus, com sua calma característica, simplesmente pergunta: quantos pães vocês têm? A resposta foi: 7. E com esses 7 pães e alguns peixinhos, Jesus fez o impensável. Ele deu graças, partiu o pão e alimentou cerca de 4.000 pessoas. E o mais incrível, depois que todos comeram e ficaram satisfeitos, ainda sobraram 7 cestos cheios. Isso nos mostra que, mesmo quando temos pouco, nas mãos de Deus, o pouco se torna mais do que suficiente. A compaixão de Jesus sempre se manifesta em provisão. Logo depois desse milagre espetacular, os fariseus aparecem. Mas eles não estavam maravilhados, estavam céticos. Eles pediram a Jesus um sinal do céu, um milagre, sob demanda, para testá-lo. Jesus suspirou profundamente, frustrado com a falta de fé daquela geração. Ele disse claramente que nenhum sinal seria dado a eles, e foi embora. É um contraste impressionante. Jesus realiza um milagre por compaixão, mas se recusa a fazer um por provocação. No barco com os discípulos, Jesus os adverte: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos, ainda com a mente no estômago, pensaram que ele estava falando de pão, porque eles tinham esquecido de levar. Jesus, percebendo a confusão, os repreende gentilmente. Vocês ainda não entendem? Têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Ele os faz lembrar das 2 multiplicações de pães. Primeiro, os 5 pães para 5.000 pessoas, onde sobraram 12 cestos. Depois, os 7 pães para 4.000, onde sobraram 7 cestos. A questão não era a falta de pão físico, mas a falta de entendimento espiritual. O fermento era a incredulidade, o cinismo e a corrupção de que eles precisavam se proteger. Chegando em Betsaida, as pessoas trazem um cego a Jesus. Em um dos milagres mais únicos, Jesus o cura em 2 etapas. Primeiro, ele o leva para fora da vila, usa sua saliva e impõe as mãos. O homem diz: vejo pessoas, mas parecem árvores andando. A visão dele ainda estava turva. Então, Jesus toca seus olhos uma segunda vez, e sua visão é completamente restaurada. Isso pode nos ensinar que a cura e o nosso entendimento espiritual, às vezes, são um processo. Nem sempre acontece tudo de uma vez, mas com a perseverança e o toque de Jesus, a clareza total é alcançada. Agora chegamos ao clímax do capítulo. Perto de Cesareia de Filipe, Jesus faz a pergunta mais importante de todas aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles respondem com os boatos da época: João Batista, Elias, um dos profetas. Então, Jesus olha diretamente para eles e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É nesse momento que Pedro, cheio de revelação divina, declara: o Senhor é o Messias. Essa é a grande confissão. Mas logo em seguida, Jesus os proíbe de contar isso a alguém. Por quê? Porque o conceito popular de Messias era de um rei
guerreiro. E Jesus precisava redefinir essa imagem. Ele começa a ensinar sobre o verdadeiro custo de ser o Messias. Ele teria que sofrer, ser rejeitado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, que acabou de fazer a grande confissão, não consegue aceitar isso. Ele chama Jesus de lado e começa a repreendê-lo. A reação de Jesus é forte e direta. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro estava tentando impedir o plano de Deus por pensar com uma lógica puramente humana. Então, Jesus se vira para a multidão e para os discípulos e lança o desafio final. Um desafio que ecoa até hoje. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele explica que tentar salvar a própria vida, priorizando os próprios interesses, é o caminho para perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa dele e do Evangelho, esse a encontrará. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. O capítulo 8 de Marcos nos leva a uma jornada incrível, da provisão milagrosa à pergunta fundamental sobre a identidade de Jesus e o verdadeiro custo de segui-lo. Não é sobre milagres, sob demanda, mas sobre fé e confiança. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre seguir aquele que é a resposta, mesmo quando o caminho envolve uma cruz. Obrigado por assistir e por mergulhar nessa passagem conosco. Se essa mensagem tocou você, deixe seu comentário, curta e compartilhe com alguém que precise ouvir. E claro, não se esqueça de se inscrever para mais estudos como este. Até a próxima!